oferecer vossos corpos. Ó. Agora você sabe por que Paulo citou isso, Misael? Não? Porque Paulo está escrevendo aos Romanos, e lá no capítulo 6 e o 7, ele vai falar que aquelas pessoas ofereciam os corpos delas, elas ofereciam os corpos delas para fazer coisa errada como oferta. E Paulo vai falar assim: se tiver que oferecer, seu corpo ofereça a Deus, que o seu corpo é um sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável a Deus, porque eles ofereciam, além dos corpos deles, eles ofereciam os corpos dos animais mortos, os corpos deles para fazer coisa errada, como um sacrifício. E Paulo está fazendo um contraste. É só vocês dar uma olhadinha lá depois e vocês vão entender por que Paulo falou isso. Por que Paulo falou isso? Que a nossa vida é um sacrifício, nossa vida é um culto a Deus, porque aí o culto não é se referir só isso aqui, as paredes. A nossa vida, ela é um culto agradável, ela tem que ser um culto agradável a Deus em todos os momentos. Então a nossa vida, ela é como oferta aqui na nossa casa, no nosso trabalho. Eu ensinei isso na escola bíblica com o Marcos, para a Manusa, um dia para as meninas que estavam, que o trabalho, Deus, que o ser humano em si foi criado para trabalhar. Sabia disso? Você sabia disso? O ser humano foi criado para a glória de Deus, né, irmão? Mas para trabalhar, para ser ativo. Essa ideia de que no céu nós vamos viver no paraíso, vai ficar todo mundo debaixo de uma sombra e água fresca, tá no sal, viu? Porque não é assim não, não vai ser desse jeito não. Por que nós somos criados para trabalhar? Porque quando Deus criou Adão, primeiro foi Adão, depois Eva, qual foi a ordem que Deus deu lá no paraíso, antes de cometer o pecado? Vocês vão colher. Vocês vão colher. Colher é trabalho ou não? Ou eles iam ficar lá sentados e as frutas iam cair na boca deles? Não, né, gente? Então, foi criado para trabalhar. Amém? E a partir daí veio toda a história. Amém. Irmãos, ficou claro a questão do dízimo e ofertas? Amém. Ficou com dúvida? Quando vocês ouvirem essa questão em relação ao Antigo Testamento, não vão nessa onda não. Porque eu me apego muito a princípio. É a princípio que eu me apego. Tá? Princípio do dízimo, princípio da oferta. Não o ritual. O ritual não. Mas o princípio por trás disso, eu me apego sim. E aí é onde eu aplico isso na minha vida como um todo. Amém? Amém. Você fez a pergunta, né? Aquele dia. Lembrei. Isso. Isso. O Eduardo perguntou para mim, nós temos alguns segundos ainda. O Eduardo perguntou para mim, mas dá para responder? O Eduardo perguntou para mim, falando qual foi a congregação? Que eles ensinam assim, que o crente não peca mais. Vocês já ouviram essa expressão? Que crente não peca mais. Depois que ficar batizado, você não pode pecar de jeito nenhum. Eu já conheço pessoas que não queriam voltar por causa desse problema. Achava que não tinha mais direito à graça. É bem difícil de você explicar para ele que Jesus foi um sacrifício e apresentar essa proposta é difícil para eles entenderem. Tá. No mesmo tempo que eu conversei sobre isso, mais uma vez na igreja que eu estava, um pastor pregou sobre isso, um pastor de fora pregou sobre isso. E ele falou exatamente usando essa expressão, que o crente não peca mais. A partir do momento que você se batizou, você não peca mais, você não tem mais pecado. Porque você não peca, você não pode pecar mais, não tem como você pecar mais.
E ele deu muita ênfase a isso. Ele estava indo bem no começo, só que depois quando ele entrou nisso, ele deu muita ênfase. Quando acabou o culto, antes de acabar o culto, que o pastor dirigente da igreja pegou a palavra, o pastor desfez na hora o que o pastor fez. Ele falou para aquele pastor: aqui você não prega mais. Aqui você não prega mais. Agradeço, muito obrigado por ter vindo. Só que, meus irmãos, o que ele falou não tem cabimento. Vai conquistar a força, né? Não tem cabimento. E como pastor de vocês, eu não posso deixar. Não posso deixar. Essa história de que o crente não pega mais porque ele leu isso na Bíblia, não dá. E realmente isso está escrito. Isso está escrito. Só que isso está escrito, é por isso assim. Não sei quantos de vocês têm o hábito de ler, mas sempre que vocês for ler a Bíblia, para vocês poderem entender melhor, ler mais de uma versão, ler 2 ou 3 versões diferentes, porque a versão que ele leu e que está escrito isso é na corrigida, na Almeida corrigida, não na Almeida atualizada, e isso está lá em 1 João. Vamos ver? Lá na primeira epístola de João, lá no final já, tá, gente? Já passou, você tá na terceira João. Vamos ver, deixa eu ver se vocês têm versão diferente da minha, tá? João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo número 6. Eu acho que deve ser esse texto aqui. Deixa eu ver se tem outro. Ah, não, é o 9, perdão, é o 9, 3, 9. Alguém pode ler, pode ficar à vontade para ler, tá, gente? 3, 9. 1 João, capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que não nasceu, que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ok, tem alguma tradução aí que está escrito: aquele que é nascido de Deus não peca? Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, Isso. porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Ó, é esse versículo. Se for basear nesse versículo, a ideia é que aquele que é nascido de Deus, que o crente que é nascido de Deus, não peca. E não pode cometer pecado. É verdade isso? É verdade isso? Baseado nessa tradução, é verdade isso? Mas se voltar lá no João 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos e nós mesmos, e não nos há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as injustiças. Lá no capítulo 1, né? Isso. Sim. E aí a contradição é essa, mas quem costuma fazer isso? Para vocês poderem entender assim, quem que costuma fazer isso? Quem que costuma fazer isso é a pessoa que ela isola. Lembra que eu sempre cito contexto? Deixa eu ensinar uma regra para vocês de interpretação aqui. 3 regras básicas de interpretação bíblica: contexto, contexto e contexto. Não dá para fugir disso. E o contexto é esse: as pessoas que criam doutrinas e ensinos baseado em um versículo está fadado a errar.
está fadado a errar, porque não dá, gente, para fazer isso. Não dá. Olha a contradição. Aquele que disser que não comete pecado é mentiroso. E aí, como é que o apóstolo Paulo, que escreveu essa mesma carta, ele diz isso lá no capítulo 1, versículo 10, e aqui no capítulo 3, versículo 9, ele está falando o contrário? Não, é a tradução. É a tradução, porque a tradução correta é aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque é nascido da semente divina, está nele, ele não vive pecando. Isso não quer dizer que ele não peca, ele peca, ele comete pecado, mas é uma coisa diferente. Mas aí aquele que comete pecado e não se arrepende já vira iniquidade. Oi? Aquele que comete pecado e não se arrepende vira iniquidade já. Sim, essa é a diferença. Uma coisa é eu pecar por falta de conhecimento. A outra é eu pecar porque eu quero pecar, por vontade própria. Aí já vira iniquidade. Mas se você se arrepender, Deus perdoa. Então, mas vocês já ouviram essa questão assim? Mas vai não tem que isso mais. Qual que é a diferença de arrependimento e remorso? Arrependimento você Arrependimento você muda. Deus se arrependeu, Judas teve remorso. Há uma mudança quando você se arrepende, você não vai fazer mais aquilo. Exatamente. Há essa diferença. Remorso. Pequei. Meu Deus, me perdoa, Senhor. O Abraão, não me perdoa, não faça mais. Nunca mais, Senhor, quero fazer isso. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. Vou jejuar e vou orar e vou ler a Bíblia. E vou cantar louvores o dia inteiro. Só naquele dia. Aí no outro dia, de novo. Vamos lá. É remorso isso. Ela sentiu uma tristeza do pecado naquele momento, mas não foi arrependimento. Arrependimento, ela é voltar. mudança de vida. É voltar ao certo. A pessoa, ela errou. O arrependimento vai fazer o quê? Nunca mais eu vou fazer isso. Ela vai sentir nojo, tristeza no coração dela por causa disso. E ela vai repudiar quem faz isso. Repudiar é ter nojo de quem pratica. Repudiar é ter nojo de quem pratica. Ela não faz mais. Então não cabe isso não dá. Tá? Então essa ideia de que eles ensinam, essa severidade assim, não, batizou, porque tem essas coisas, né? A pessoa batizou, aí pecou, depois tem que batizar de novo, porque aí vai lavando o pecado, cada vez que batiza. Mas em Efésios diz que é o só Deus, não só fé e não se batiza. Exatamente. Não pode batizar várias vezes. Existem muitas igrejas, gente, que batizam mais de uma vez. Vai nessa onda também, tá bom? A congregação cristã, ela tem esse hábito. Se você vai batizar daqui para lá, você tem que ser batizado. Vai ter que batizar lá. Se você for para a Universal, vai ter que batizar na Universal. E aí foi o que o pastor falou. Em Efésios está escrito que há um só Senhor, uma só fé, um só Deus, um só batismo. Entendeu? Não tem outro. E qual que é a fórmula batismal? Imersão Fórmula nas batismal. águas. Hã? Imersão nas águas e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A congregação cristã batiza em nome de quem? De Jesus. Sabiam disso? O batismo dele é em nome de Jesus. Não é a fórmula batismal. Sabe por quê? Sabe por quê? Novamente, porque tem os dois versículos que ensinam não, perdão. Tem os dois versículos que está escrito que as pessoas foram batizadas em nome. Já viram isso escrito? Está escrito aí, ó. A verdade também, ele é unicista. A voz da verdade? A verdade. É. Por isso que muitas igrejas não cantam o louvor da voz da verdade. Está escutando, gente? O que eu falei? Não, o que eu falei? A voz da verdade. A voz da verdade é unicista. Por isso que as igrejas, a maioria das igrejas não cantam as músicas da voz da verdade. Sabe o que é unicista?
pode ver que as músicas dela, a letra é Jesus é a paz, Jesus Salvador, não fala o nome de Deus, né? E tem uns louvores bonitos, né, gente? É verdade. Eles têm uns louvores bonitos. Mas é merecido os louvores. Se deu certo, é paz de Deus ou paz do Senhor Jesus? Quando a pessoa fala paz, a pessoa chega e cumprimenta a paz do Senhor. Então, Jesus. assim. Eles falam a paz de Deus. É porque eles falam que há vários senhores. Eles têm essa mania de achar que há vários senhores. Mas quando nós falamos de Senhor, nós nos referimos ao Senhor Jesus. No começo da minha caminhada, gente, a gente sofre muito no começo da nossa caminhada. Vem com essas histórias do meu lado, até a igreja que eu congregava, não, você tem que falar com o nome de Deus mesmo. Você não pode falar Senhor porque existem vários senhores, você não pode falar Deus porque existem vários deuses. Tem que falar Yahvé. Tem que falar Jesus, que aí depois Jesus passou a ser Yahshua. Tem que falar Yahshua. Caramba, tem tudo isso. Mas, gente, Deus está preocupado com isso. Não, é porque é assim, ó, o que eu aprendi. Não, porque se você falar Senhor, o diabo invade a sua vida, porque ele também é Senhor. Mas quem é o seu Senhor? Não dá. Eu pirei com isso. Pra mim, depois eu parei, mas quer saber? É Senhor, é Deus, porque Ele que tem o poder de sondar meu coração, sabe a quem que eu estou me referindo. Então acabou. E até o Espírito Santo tinha que falar Ruach Yah Kadosh. Ruach Yah Kadosh. É o Espírito Santo em hebraico. Espírito Santo. Sabiam disso? Ruach Yah Kadosh. É o Espírito Santo. Tem que aprender a falar em hebraico. Maria. Fica brincando, viu? Mas, gente, eu aprendi algumas coisas assim. Eduardo, não tem nada a ver. Até o salmista Davi, ele fala: o Senhor disse ao Senhor. Né? Então ele não fala, porque ele ia falar assim: Yahvé falou o Jeová a Jesus, né? Mostrando que era Jesus que estava falando. Mas ele falou de Senhor e Senhor. Deixa eu dar isso para mim. Mas não tem, gente. Não tem esse negócio não. Mas, Eduardo, respondendo aqui a sua pergunta. Paz do Senhor, paz de Deus, paz, irmão. Tudo vale. Paz varão, paz varoa. Quando Samuel chegou diante. Samuel? Não. Foi Samuel. Chegou, foi sacrificar lá no templo lá. Falaram assim para ele: é de paz a tua vida? É de paz. Então, quando eles chegavam para se cumprimentar, falavam paz. Não tem esse negócio. Tem algumas. Que é shalom. Não tem isso, não tem essa regra, paz do Senhor, paz de Deus. Graça e paz. Hã? Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Vai chegar uma pessoa e falar, paz do Senhor de algo também. Senão então não tem cabimento. Paz de Cristo, paz de Cristo. Mas a paz de Cristo Mas tem algumas pessoas que elas criam, gente, para poder afrontar. Certa vez eu estava dentro do ônibus, o pessoal falou assim, os jovens, nós costumamos cumprimentar paz do Senhor, ou paz, né? Paz, irmão, paz, irmão. Eles falam, treva. Hã? Por quê? A pergunta dele é baseada na congregação. Não, é porque assim, o Eduardo ele está sofrendo, ele está sendo perseguido. Eu trabalho, o colega meu de trabalho da congregação, então ele é terrível. Eu costumo dizer assim. Ele é certinho, é o santo,